paisagismo na Idade Moderna começa com os jardins renascentistas. O Renascimento teve seu início em meados do século XV, marcando o fim do feudalismo e a ascensão da burguesia. Essa época também ficou conhecida pelo ressurgimento da cultura e uma renovação no pensamento no que se diz respeito às artes, ciências, literatura e filosofia, o que possibilitou também o renascimento dos jardins, principalmente na Itália, França e Inglaterra. Os jardins italianos dessa época eram inspirados nos jardins da Roma Antiga, que possuíam muitas estátuas e fontes monumentais. Nesse período, também os italianos começaram a migrar para o campo em busca de locais mais frescos e com vistas mais agradáveis. E com isso, deu-se a intervenção dos arquitetos nos jardins para uma ordenação da área, criando escadarias e terraços para aproveitar as irregularidades do terreno e acompanhar as correndeiras da água. Esses jardins eram unidos às casas por meio de galerias externas e outras prolongações arquitetônicas. Eram constituídos por vários espaços como parterres, canteiros com vegetação rasteiras, giardino secreto, local de silêncio e tranquilidade, e sala de jantar, bosque e entre outros. A vegetação era considerada secundária e recebia podas e cortes em formas determinadas, conhecidas como topiárias. As plantas mais utilizadas eram o louro, o cipreste, o azinheiro, o bucho, o pinheiro e entre outros vegetais característicos da época. A paisagem desses jardins era caracterizada pela simetria de linhas geométricas, devido ao fato de serem desenhadas com régua e compasso. Havia também muito contraste entre as formas naturais e as criadas pelo homem. Os jardins franceses. A princípio, tiveram seu estilo baseado nos jardins medievais, que utilizavam canteiros com flores, ervas medicinais e também com hortaliças que lhes abasteciam. Porém, com o passar do tempo, novas ideias foram sendo introduzidas pelos arquitetos italianos, que trabalhavam na corte francesa, fazendo com que os jardins franceses se inspirassem nos jardins italianos, combinando os recursos naturais com os artificiais. O jardim francês atingiu seu máximo expoente no século XVII, durante o reinado do Luís XIV. Esse estilo tinha como principal característica a simetria, os canteiros em broderies florais, o uso de topiarias e a sensação de grandiosidade, de um domínio sobre a natureza. As formas geométricas podiam ser percebidas tanto nos caminhos e passeios, como na vegetação. Os jardins ingleses. No reinado de Luís XV, o estilo francês entrou em decadência devido à busca exagerada de forma e simetria. Os jardins passaram a ter uma maior aproximação com a natureza, procuravam imitar a natureza em seus traços livres e sinuosos, e a água presente se encontrava disposta em lagos ou ranchos. Passam a ser inspirados nos jardins chineses, ditos como jardins paisagísticos. Características básicas: a irregularidade e a falta de simetria nos caminhos, planejados com maior liberdade, com ausência de esculturas vegetais, arcos e monumentos. Tais inovações iam de encontro às ideias do romantismo da época. Um dos objetivos deste estilo descrito era para que as pessoas percebessem como jardim toda a natureza que estava ao seu redor. As características do jardim inglês são linhas grandiosas, amplas extensões verdes, terreno acidentado e possibilitando a visão de belas perspectivas, pequenos bosques compostos de plantas das mesmas ou de diferentes espécies, com ou sem divergência na coloração, grupo de árvores não muito numerosas, plantas isoladas, plantações de árvores mortas e construções de ruínas. Jardins barroco. No século XVII, o barroco produziu jardins monumentais, geometrizados, totalmente controlados pelo homem, onde a vegetação perde suas características, transformando-se em elementos construtivos de uma arquitetura exterior de grande impacto visual. Alguns desses jardins estão fora da cidade, nos palácios, fugindo do caráter urbano.
Os jardins eram feitos para o homem e a dignificavam. Seus modelos eram trazidos da antiguidade clássica, representada por Roma, e passaram a ocupar junto com a música, a pintura e a arquitetura um lugar de destaque nas artes. As áreas ajardinadas ao lado dos castelos possuíam desenhos simétricos de proporções matemáticas e perspectivas sem fim. A casa e o jardim integravam-se em um único espaço. A água era largamente empregada com as construções de repuxo, chafarizes e cascatas. Também eram introduzidas nos jardins elementos construtivos como escadas, terraço e esculturas. As plantas eram submetidas a um tratamento formal com grande utilização de topiárias e um canteiro geométrico. As espécies mais usadas eram ciprestes, os bruxinhos, os louros e os azinheiros. E assim finalizamos o nosso passeio pela Idade Moderna do paisagismo.